começar? Tem que ajeitar meu cabelinho, secar o meu suor. E aí, galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. E é isso. Bom, vamos retomar de onde a gente parou na nossa última aula, certo? Que foi Idade Média. Sim, eu acabei destruindo os sonhos de vocês, falando que a Idade Média não é nada do que vocês esperavam. Mas então, o que é efetivamente a Idade Média? Se tem uma palavra que define muito bem o que foi a Idade Média, é feudalismo. Vamos ver um pouco o que é o feudalismo. O feudalismo é a economia, a forma que a economia se comportava na época. Ou seja, é o avô do capitalismo. Então vamos rever algumas características do que a gente já viu de Idade Média na outra semana. Bom, nós temos a ruralização da economia, ou seja, o mais importante agora é a terra, não é mais o comércio. A gente não tem mais comércio. Por quê? Porque não é seguro sair do seu feudo. Existem saques bárbaros, as estradas não são de boa qualidade, então é muito precário o comércio, certo? A dependência da agricultura, então se você não consegue plantar o que você come, você morre de fome, então você depende diretamente da terra. A descentralização política, porque como você não tem mais o contato entre um castelo e outro, o rei não tem muito controle sobre os seus vassalos, certo? Então o suzerano, a conversa entre um suzerano e um vassalo demora. Eu como rei não sei o que vocês estão fazendo no feudo de vocês agora. Quando a gente estava na sala eu sabia quem estava dormindo, eu sabia quem estava mexendo no celular. Agora eu não sei, você pode ter ligado um vídeo aí e tá jogando um LOL e acontece. Os camponeses, dependendo das terras do senhor feudal, que é o dono da terra, e o vínculo entre militares e nobrezas. Esses dois pontos são muito chave. Por quê? Porque, bom, o rei, o nobre, ele olha e fala, bom, essa terra agora é minha. Sim, ou eu sou rei e por direito ela é minha, ou então eu sou um nobre que recebi a terra do rei e ela é minha agora. Mas aí que tá. O que garante que ela é minha? Por que não pode vir alguém aqui e tomar a minha terra? Aí que tá. A aliança dos militares entra aí. Por quê? Porque se eu tenho uma aliança com os militares, eu falo, olha, parte do que é produzido na minha terra, eu dou para você. E aí você garante que a minha terra vai ficar segura, não vai ter invasão bárbara, e você vai fazer com que os camponeses trabalhem para mim. Fechado? Ah, fechado. É melhor do que ser um camponês, ser um servo. E enquanto isso, os camponeses precisam de terras, certo? Se eles não tiverem terras, eles não conseguem produzir o que comer. Se eles não produzirem o que comem, eles morrem de fome ou viram bandidos. E bom, se as terras não são deles, eles se submetem àquilo que os donos de terra impõem. E o que os donos de terra impõem? Que enquanto a suzerania e a vassalagem são uma relação horizontal, onde eu dou a terra para que alguém trabalhe e eu confio na pessoa, a servidão é vertical. Então é alguém mandando em alguém e tirando proveito, certo? Então, nesse ponto, os servos tinham uma série de obrigações que a gente vai ver logo. E a ascensão da Igreja Católica. A gente conversou um pouquinho na semana passada da importância da Igreja Católica e vou ressaltar de novo. A Igreja Católica era o que havia em comum entre esses vários feudos, entre diversos reis ali que foram surgindo. A Igreja Católica tinha uma confiança mútua. Então foi ela que convertia os bárbaros, era ela que estava presente em todos, era ela que dizia quando que são os dias santos, que comandavam os calendários. Então a Igreja Católica teve uma grande importância, um grande fator cultural dentro da sociedade da época. Bom, a economia era simples, não havia o uso de moeda. A
gente tem uma economia baseada apenas na produção agrícola, ou seja, a terra é o bem econômico básico. E se eu sou o dono do feudo, eu detenho a terra e vocês trabalham para mim. O que é produzido no manso senhorial é meu, o que é produzido no manso servil, parte é meu, parte é de vocês, e o manso comum, que é onde temos atividades em comum, certo? Não, vou explicar isso melhor. Bom, a economia é simples, ela não é baseada no uso da moeda, então você não tem a necessidade do dinheiro ou de um tipo de moeda para a conversão, porque não existe comércio praticamente. O comércio é muito mais para suprir as necessidades do feudo. Por definição, deveria ser autossustentável. E a terra era o bem econômico básico, ou seja, tudo girava em torno de quem tinha terra. Quem tinha terra era rico, quem não tinha terra era certo. Bom, a relação era dada de uma relação servil, ou seja, os servos trabalhavam pelas ordens do senhor. Como que funcionava a divisão? Dentro de um feudo tinham 3 regiões delimitadas. A primeira é o manso senhorial. O manso senhorial é metade das terras cultiváveis e a propriedade do nobre do local. Pode ser o rei, pode ser o príncipe, pode ser o arquiduque, enfim, whatever. Mas o que importa é lá que ficava a fortificação, então onde ficava o castelo. O manso servil era a outra metade das terras cultiváveis que era destinada ao trabalho dos servos, então é onde eles poderiam morar e cultivar os seus produtos, aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E o manso comum eram regiões de bosques, onde eram construídos moinhos, pastoreios. Então eram essas regiões que tinham essas atividades mais básicas, que eram mais comuns a todos, certo? Mas é só isso? Então o senhor saía do castelo, plantava no manso senhorial, o manso servil eram os servos que cultivavam e ali eles ganhavam sustento, e o manso comum todo mundo usa de qualquer jeito, é isso? Não, o feudalismo não é bagunça, galera. Alguém tem que sair ganhando. E nesse caso, a gente tem algumas pequenas regras, que eram as obrigações servis que existiam. Vamos lá, vamos entender mais ou menos como é que funcionava a vida de um camponês nessa época. A gente tem a corvéia, ou seja, a corvéia são 3 dias da semana, lembrando que o domingo é um dia santo, então era um dia reservado a orações, então de 6 dias trabalháveis, metade você ia trabalhar no manso senhorial. Tudo produzido no manso senhorial era do senhor, então era um trabalho que você dedicava sem ganhar nada. A talha era uma parte, então uma parcela do que você produzia no seu manso servil, parte voltava para o senhor. Então se você produzia 1 quilo de trigo, uma parte, 40% digamos, ia para o senhor. Então você ficava só com 60% da sua produção. As banalidades, porque você come trigo? Eu não como trigo. Mas com trigo dá para fazer muita coisa. Dá para fazer cerveja, dá para fazer pão, dá para fazer mais cerveja, dá para fazer mais pão. É tudo que a galera precisava na época, tá? Mas você precisa de tonéis, você precisa de moinho para triturar o trigo, para fazer o grão virar farinha. Você precisa de forno para assar a massa do pão. E os servos não tinham isso. Isso eram construções que pertenciam ao feudo. E para o servo ter acesso, eles tinham que pagar banalidades. Ou seja, se eu estou fazendo um pão, uma parte do meu pão agora é do senhor. Certo? Temos a mão morta, que também é importante, porque eu tenho um vínculo de servidão com o nobre. Se eu morro, a minha família ainda quer continuar morando no feudo. E para isso, eles têm que pagar a mão morta, que é um valor, uma quantidade referente ao que é produzido, para garantir que a família possa continuar, mesmo após a morte do representante da família. E por último, o dízimo. Então depois que você paga a talha, as banalidades, a mão morta, se alguém morreu da sua família, o que provavelmente aconteceu porque Idade Média, as pessoas morrem de dor de garganta, você ainda tem que dar 10% do que sobrou para a igreja, porque isso é o dízimo. Então a 10ª parte da sua produção é dada para a igreja, para os mosteiros ou para a instituição que havia próxima ao local do feudo. Certo? Então, ser camponês não era nada fácil. Bom,
Agora a gente vai entrar na Baixa Idade Média. O que é essa tal de Baixa Idade Média? É quando as coisas começam a mudar. Sai dessa monotonia de servo ser explorado à torta e à direita para o servo ser explorado à torta, à direita, por baixo, por cima, de formas diferentes. Porque as coisas não vão melhorar tanto assim. Mas é quando o sistema do feudalismo ele começa a dar sinais de que ele não vai dar certo, que é algo muito limitado a uma época, porque algumas mudanças vão ocorrer. Para a gente entender quais são essas mudanças, a gente tem que entender mais uma coisa sobre a Idade Média. A produção agrícola, por mais que seja a tarefa principal e a única atividade econômica, ela não é eficiente. Por quê? Porque não existia conhecimento por parte de quem trabalhava na terra. Os servos eles não eram instruídos. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever, eles não sabiam técnicas de produção de vários materiais. Enfim, eles não tinham o conhecimento necessário para aprimorar a produção. E também não tinham interesse, porque se eu aumento a minha produção, eu não vou efetivamente comer mais ou comer melhor, por causa que a maior parte do que eu produzo vai para o senhor. Então eu vou produzir aquilo que é necessário para a minha sobrevivência. Nossa, travei. Eu vou produzir aquilo que é necessário para a minha sobrevivência. E o que eu produzir tem que ser o suficiente para a minha sobrevivência e para eu pagar as taxas de serviço do meu senhor feudal. Então, um feudo, ele tinha uma baixa produção no fim das contas. Ele não produzia excedentes, ele produzia o necessário. E dessa forma, quando a população cresce, conforme a população cresce, na verdade, porque ela vai crescer, começa a faltar comida. Então, qual que é a solução? Conseguir mais terras. Então as terras vão se expandindo, se expandindo, se expandindo, até que chegamos num limite que não tem mais terra cultivável para expandir. Porque existem diversas florestas, porque existem limitações geográficas, como montanhas, como regiões onde o solo não é fértil, e principalmente porque a Europa é desse tamanho. A Europa é minúscula, gente. A Europa é muito pequena. A maior parte da Europa cabe dentro do Brasil, se você cortar certinho, brincar de Tetris. Então você tem uma limitação na quantidade de alimento que pode ser produzido. E para agravar essa situação, a Europa chega num período de paz. Sim, nesse caso, paz foi uma coisa ruim. Por quê? Porque com a paz estabelecida, os pequenos reinos eles começam... Porque com a paz estabelecida, você tem uma diminuição no número de mortes. Diminuindo o número de mortes, você aumenta o valor absoluto da população. E com uma população cada vez maior, você vai precisar de cada vez mais alimentos. Entenderam onde eu quero chegar? A gente começa a ter um problema de falta de alimentos na Europa. A galera começa a passar fome. E qual que é a solução? Os senhores feudais olham e falam, bom, tá faltando comida no meu feudo, o que eu vou fazer? Vou expulsar gente do meu feudo. Então se eu expulso gente do meu feudo continua sendo autossuficiente, e a galera que eu expulsei não é mais problema meu. Essa galera se vê obrigada a voltar a morar nas cidades. Sim, as cidades que haviam sido esquecidas, que era do antigo Império Romano. Bom, você começa a ter uma reabilitação das cidades. E essas pessoas, elas começam a não ter obrigações de serviço e começam a dedicar o seu tempo a uma produção artesanal e ao comércio. Sim, agora com paz nós podemos ter um comércio um pouco mais significativo do que o que a gente tinha antes, certo? Então o comércio volta a ser uma atividade de importância. E não era só os servos que também estavam com problema com crescimento populacional. Os nobres também enfrentaram. Porque quando você começa a ter muito filho, você começa a ter que dar terra para todo mundo. Ah, você vai ser príncipe, ah, você vai ser princesa, ah, você vai ser duque, ah, você vai ser duquesa. Só que chega uma hora que eu posso te dar o título, mas eu não posso te dar mais terra. Então você começa a ter nobres sem terra. E mesmo quando eles começam a comprar cargos políticos dentro da igreja, então você tem nobres comprando cargo de bispos, arcebispos e etc e tal. A gente vai ter o problema de nobres sem terra. Então esses nobres ficam meio sem ter o que fazer. Não que os nobres fizessem muita coisa na época, mas você tem uma quantidade de nobres sem terras. E você tem servos que agora moram em cidades que se dedicam ao comércio.
E esse comércio reacende antigas rotas comerciais. Por quê? Como a gente viu, a região da Península Ibérica e o norte da África era dominado pelos muçulmanos. Então, o comércio ali na região do Mediterrâneo não era dos melhores. Então, as rotas comerciais começaram, para alcançar o Oriente, começaram a sair da região norte da França, passando por cima pela Rússia e descendo de novo, certo? Então você tem uma rota comercial norte que começa a ascender. E isso é importante porque começa a dar um destaque econômico, político, para a região de Flanders, que é uma região de extrema importância que a gente vai ver em breve, certo? Que fica no norte da França. E a outra região também, que se beneficia das rotas comerciais que voltam a começar a existir, são as cidades ao norte da Itália, Veneza, Nápoles, Florença. Então são todas essas cidades que também se beneficiam dessa reabertura das rotas. E é nesse contexto conturbado em que acontece um movimento que eu acho que pelo qual a maioria de vocês lembra da Idade Média, que é o movimento das Cruzadas. O que foi o movimento das Cruzadas? Religiosamente falando, é a retomada da Terra Santa pelos cristãos. Por quê? Porque a Terra Santa, Jerusalém, a terra onde Jesus nasceu, havia sido dominada pelos muçulmanos, pelo islamismo que surgiu. Havia alguns séculos que Jerusalém não fazia mais parte do reino cristão, mas sim do reino muçulmano. E o Papa, ele não tinha mais o mesmo poder, por causa que existia agora a Igreja Ortodoxa, que ficava na parte oriental da Europa, e existia os muçulmanos, que estavam dominando tanto a região da Arábia, quanto o norte da África e a Península Ibérica, que é onde está a Espanha e Portugal. Então, é o momento em que o Papa, ele pede, galera, vamos se unir e vamos reconquistar a Terra Santa. E surpreendentemente todo mundo falou, bora, partiu. Sem pensar duas vezes, por que não? Vamos. Mas, vamos pensar um pouquinho. Isso se deve só a um fervor religioso? Sim, o fervor religioso é de extrema importância na época, mas só isso vai justificar que existam várias expedições para retomar a Terra Santa? Não. Então, o que motivou, além da questão religiosa, a questão comercial? Os nobres que estavam sem terra, eles viram uma oportunidade de conquistar novas terras, lugares onde eles poderiam governar. Então, eles falaram, nós vamos. A galera que morava nas cidades, que começou a voltar a trabalhar com comércio, falou, tá aí uma oportunidade. Eu posso começar a vender espada, posso começar a vender escudo, posso fazer estalagens no meio do caminho. Eu posso começar a ganhar dinheiro de alguma forma com essas viagens e expandir a rota comercial, porque se tem um território aliado para lá, é muito mais fácil de eu chegar do que eu ter que passar por uma terra onde eu não sou muito bem-vindo, certo? Então, tanto a galera que morava na cidade quanto os nobres gostaram da ideia, compraram. O Papa adorou que a galera quis participar e os servos não tiveram muita escolha. Eles falaram, tá bom, vai, o senhor feudal tá me mandando ir, eu vou. E a galera que estava na cidade passando fome falou, bom, é melhor do que ficar aqui e morrer de fome. Então, foi um movimento que teve uma grande aceitação de todas as pessoas ali da Europa ocidental. Bom, então nós temos algumas cruzadas aí que se destacaram, certo? Algumas foram um fracasso, outras se deram muito bem. Eu vou citar algumas que são as mais importantes, talvez mais interessantes. Você teve a Terceira Cruzada, que foi a Cruzada dos Reis, que foi quando vários personagens famosos na história dos reinos da Inglaterra e no reino da França, eles se mobilizaram e o próprio rei, que foi o Ricardo Coração de Leão, participou dessa cruzada, da marcha para retomar Jerusalém, certo? Que tinha sido reconquistada pelos muçulmanos. A Quarta Cruzada é a chamada Cruzada Comercial, e é nela que a gente entende muito claramente quais eram as reais intenções da cruzada, que não era uma questão meramente religiosa.
Porque você tem o saque à cidade de Constantinopla. Então Constantinopla ficava ali no meio do caminho e não era aliada da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja onde o Papa reina absoluto. Em Constantinopla você tem a Igreja Ortodoxa, certo? E elas não se davam exatamente muito bem. E ela estava ali no meio do caminho. E Constantinopla foi um reino que continuou muito rico, certo? Ele continuou mantendo relações comerciais. Então eles olharam no meio do caminho e falaram: a gente vai passar por lá mesmo, por que a gente não aproveita e saqueia? E foi isso que aconteceu. As tropas passaram por Constantinopla e saquearam ao longo de 3 dias a cidade. Então eles derreteram uma estátua, que era uma estátua gigante de um Hércules que ficava na frente do hipódromo. Derreteram essa estátua, fizeram 4 estátuas menores de cavalo e levaram de volta para Veneza. Eles não seguiram em frente em viagem e reconquistaram Jerusalém. Não, eles falaram: a gente conseguiu terras, a gente conseguiu uns tesouros. Tá bom, vamos voltar com isso aqui e depois qualquer coisa a gente vem de novo, sem problema. Então você tem uma pegada muito mais comercial do que religiosa nessa quarta cruzada. Teve a cruzada das crianças também, que é um fato muito curioso, por causa que, como algumas cruzadas falharam, o Papa concluiu que, olha só, a gente está perdendo porque a gente não é puro. E a terra é a terra sagrada, então só pessoas puras vão conquistar a terra sagrada. E quem é mais puro do que as crianças? Então vou reunir um exército de 1000 crianças para retomar a terra sagrada, em nome da Igreja Católica. E sabe o que aconteceu? Essas 1000 crianças foram capturadas e escravizadas. Não deu certo, cara. Seu plano foi uma bosta. E bom, qual a consequência disso tudo? Primeiro, você tem uma expansão da zona de influência, que antes estava restrita, né? Aquela região ao ocidente, ali a parte da França, Alemanha, Inglaterra. Você tem uma expansão da influência delas. Você tem um crescimento dos reinos que se beneficiaram das cruzadas, certo? Economicamente também, principalmente. E você tem o mais importante, a renovação das rotas comerciais. Isso é muito, muito importante para se entender. Porque quando você reabre as rotas comerciais, não é que elas nunca existiram, tá? Elas só estavam inutilizadas. Porque como o sistema era extremamente feudal, as pessoas ficavam presas dentro do feudo. Então ninguém saía de lá, todo mundo trabalhava para o seu senhor feudal e pronto. Agora não. Agora você tem rotas comerciais que ligam desde a França até a China. Porque já existia uma rota comercial entre Constantinopla e a China que era chamada Rota da Seda, por onde se comercializava porcelanas e seda, né? Mas você tem a ligação com uma Europa que estava esquecida, certo? E dentro dessas rotas comerciais, você tem o surgimento de novas cidades. Olha que lindo isso. Então as pessoas, o excedente populacional arrumou um lugar para ir. Então eles começaram a morar em cidades, eles fundaram cidades no meio do caminho para você ter um comércio, para você fazer feira, para você entrar em contato com outros povos. Então você tem uma renovação do comércio, tá? E essa renovação do comércio, essas novas cidades, elas surgiam em regiões onde já existia algum tipo de fortificação. Fosse um monastério, fosse alguma torre de vigilância, algo do tipo. E daí era chamado burgo, porque o termo burgo significa região fortificada. Então a cidade surgia dentro de uma região fortificada. Então é aí que começa a nascer os burgos. E as cidades começam a voltar a ter uma importância. Porque agora o comércio não era mais uma atividade complementar ao que faltava no feudo. O comércio voltou a ser de extrema importância para a Europa. Tá? Então a gente pode observar aqui as rotas comerciais que foram reativadas, as rotas comerciais novas que foram criadas, e você começa a entender um pouco mais
o porquê que a vida nos burgos começa a ser atraente. Porque no burgo, o que você produz é seu. Não vai vir um senhor feudal e pegar de você. O que você produz é seu. Você é livre lá. Tanto que um ditado alemão diz: o ar da cidade torna um homem livre. Porque na cidade ninguém quer saber quem que você é, quem é seu vizinho. As pessoas começam a ter um anonimato maior nessas cidades, certo? E você começa a ter a necessidade de uma moeda, de dinheiro para fazer as transações. Então as pessoas começam a guardar excedente de dinheiro. Olha que louco, que louco, que lucro, né? Você começa a ter ideia de lucro. Eu posso guardar dinheiro e gastar com outra coisa que não só minha subsistência. Dessa forma, muitos camponeses acharam muito atrativos. E eles começaram a ir embora dos feudos. Falar tipo, não, tá bom, você quer trabalhar no manso servil e no manso senhorial, aí faz o que você quiser, trabalha você. Eu não vou mais. Eu vou pro burgo. E dessa forma, os senhores feudais tiveram que mudar a forma da relação servil. Alguns começaram a permitir que as terras fossem arrendadas, ou seja, eu pago um valor fixo pelo direito de morar no feudo. E o excedente é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com o excedente, não preciso dar para o senhor feudal. Eu posso usar esse excedente para vender e com o dinheiro que eu acumulei com essa venda, eu posso ir até um burgo e comprar alguma outra coisa, comprar um sapato novo, comprar alguma coisa nova. E como eu posso agora produzir excedente, fica interessante eu ter novas formas de trabalho. Então você começa a ter a criação de novos tipos de arado, novas técnicas de rotação de solo, onde você tem uma otimização do plantio e, aparentemente, a Idade Média começa a caminhar para o seu fim. Beleza? Mas a gente vai ver o final dela na próxima aula. Pessoal, por hoje é só. Estão dispensados. Um beijão a todos, boa quarentena e até mais.